Fala, seus mitos aí, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Jean, do canal MWG Sports. It's in the game. Sim, o canal que te ajuda, te impulsiona, te eleva às mais altas mitadas, isso mesmo. Então, se você não é inscrito, cara, se inscreve, porque esse canal te ajuda. Se você é inscrito, deixa o seu joinha e já deixa um comentário. Quantos pontos você fez na última rodada? É isso mesmo. Os times do canal foram bem, né? Destaques pro Ousadia, que está numa fase excepcional, chegando a próximo dos quase 800 pontos. E imitando rodada após rodada. É isso aí, é muita ousadia e alegria. O time do canal também já tem dado uma boa reagida nas últimas rodadas. Esperamos que seguimos assim. Essa rodada é uma rodada complicada, poucos dias para análise, né? Amanhã já tem rodada. Quarta-feira o mercado já fecha, então fiquem atentos. Então a gente vai fazer um vídeo de indicações de jogadores, vamos tentar incluir uma análise da rodada junto na indicação de jogadores, né? Então vai ser um vídeo um pouquinho mais sucinto, teremos ter mais sucintos, mas estamos aí para ajudar vocês, isso mesmo, corre lá. Bom, então vamos lá, estamos aqui na dashboard do MWG Team FC. Hoje queremos dar um panorama geral, já filtrando assim, para vocês terem uma ideia legal, né? E fiquem atentos, se precisar anotem os nomes, alguns dados, né? E iremos passar para vocês. Técnico, vejo aqui Abel Ferreira e Dorival Júnior, para mim os dois principais técnicos da rodada. O Dorival está barato, né? Aí cabe nos times. Se não cabe, o Mr. Jair Ventura está aí para lhe ajudar. Goleiros. O Cássio é uma boa pedida, joga fora de casa. Ele tem uma média de 5.1 jogando fora de casa. E pega o Atlético Paranaense, um time que cede uma média de 3 defesas. E ele tem uma média de 3 defesas. Lembrando que o confronto histórico favorece bem o Corinthians. Então pode ser uma boa opção. Weverton. Uma média de 5.33 e o Atlético Goianiense tem cedido muita defesa, uma média de 5 defesas fora de casa nos últimos 3 jogos. Então é uma excelente opção. Cleiton está no time Ousadia. O Cleiton está no time Ousadia porque ele tem uma média de 3 pontos em casa e o Coutinho tem uma média de 4 defesas por jogo cedidas nos últimos 3 jogos. E isso... o Curitiba deu uma caída recentemente, né, no ataque, sem o Gamalho e tal. A gente tá sentindo a falta do Andrei, o Egídio volta agora, então pode ser um nome bem diferenciado, né? O Ortiz também deixa a zaga, o Ortiz e o Mancini deixa a zaga bem forte do Bragantino. Outra opção eu quero comentar com vocês, Jailson pode ser uma boa opção, o confronto histórico também é de poucos gols. Quero falar sobre o Diego Alves. Diego Alves, rapaziada, ele está desvalorizado, uma boa opção para valorizar, porém, o Cuiabá nos últimos 3 jogos só tem média de uma defesa cedida por jogo. Ou seja, o Diego Alves, se pegar o SG, ele deve fazer entre 5 a 7 pontos. Agora, se não pegar o SG, pode complicar um pouquinho para ele, né? Nosso goleiro será o Weverton, goleiro muito seguro para rodar. Zaga. Com certeza os zagueiros do Palmeiras. Nessa rodada não tem grandes cedidos para desarmes. Temos 2 times ali que vamos comentar, mas assim não destoa tanto. Gustavo Gomes ótimo, né? A bola ofensiva, de vez em quando pega um pênalti, uma ótima opção. Luan está à dúvida com o Murilo, né? O Murilo é bem mais ofensivo que o Luan. E se você como está na dúvida, dá para você escalar, como a gente vai fazer, escala o Murilo e coloca o Luan na reserva depois. Ortiz é uma boa pedida. O Coxa cede alguns desarmes. Raul Gustavo tem uma média de 6.6 jogando fora de casa. Confronto histórico, como a gente falou, favorece o Corinthians. O Nino, se jogar, uma ótima opção. O América Mineiro é um dos times que mais cedem desarmes. Júnior Alonso também pode ser uma boa opção, bem fora da curva, uma média de 4 jogando fora de casa, uma média de 2 desarmes para essa posição dele. Pedro Henrique, lei do ex, isso mesmo. Cuesta também tem bons cedidos, hein? Bons cedidos para desarmes para ele. Pode ser uma opção, né? Zagueiros do Goiás, detalhe, né? É um time que o Internacional cede desarmes. É difícil escalar um zagueirinho do Goiás, né? Mas opção. Pablo, eu acho que acredita aí uma opção bem viável do Flamengo, bem barata. Está desvalorizado, então é uma boa opção. O Pablo em casa tem uma média de 3 pontos, pode ser uma ótima opção, nossa dupla de zaga. Laterais. Piquerez, quase unanimidade, né? Uma média de 8.9 pontos jogando em casa. Vem muito bem em Cartola. Evoluiu muito esse ano em termos de Cartola.
Lucas Piton e Rafael Ramos podem ser um diferencial, serão pouco escalados e têm bons cedidos. Luan Cândido, que está no time do Ousadia também, o Coritiba cede ali 3 assistências para laterais nos últimos 3 jogos, o Luan Cândido tem uma média de 7.4, o Luan Cândido é muito ofensivo. Gustavo Garcia do Palmeiras vale, uma opção barata, né? O Piquerez melhor, né? Mas é uma opção barata. Agora aqui eu acredito que as laterais ficarão entre esses dois, Piquerez e Mateuzinho. Mateuzinho tem uma média de 11 pontos em casa, mitou e depois sem SG fez 5 pontos, então é uma ótima opção, né? Fez 16.40 e 5.70 sem SG, então uma excelente opção e tem bons desarmes nessa faixa dele, né? Outra opção ali para vocês seria o Ayrton Lucas também, né? Duas opções mais fora da curva seriam Bustos, ali tem alguns cedidos aqui nessa faixa dele, bem fora da curva, né? Já falamos do Ayrton Lucas. E o Juninho Capixaba, já passou, né? O Juninho Capixaba também é uma boa opção, né? O Avaí gosta de ceder pontos naquele lado. Meio campo, rapaziada, 2 peças não dá para inventar. Essas 2 peças, que é a Arrascaeta, uma média de 10 pontos em casa, tem surgido gols nessa faixa de campo. O Cuiabá tem tomado gols e Scarpa. Essa dupla aqui não dá para abrir mão. O Flamengo é outro, quando a Arrascaeta joga, o Gustavo Scarpa está numa fase de cartola iluminada. Uma boa pedida é Nath Fernandes, vive uma fase cartoleira boa, ele tá no time Ousadia, ele tá com uma média de 5.1 fora de casa, lembrando que nessa posição o Arrascaeta fez 16 pontos, o Johan fez 9 pontos, né, jogando lá na casa do Ceará, então é uma boa opção. Zé Rafael tá devendo um pouco, agora tem bons cedidos, o Atlético Goianiense cede bons pontos. Será a nossa outra opção. Ale é uma opção fora da curva, tem muito cedido pelo Fluminense ali, rapaziada, é bom nome. Alan Patrick, um nome diferenciado, só que fora de casa ele não tem uma média muito boa. Teranos, o Corinthians cede muito desarme, né? Então pode ser um bom nome. Everton Ribeiro, outro nome, né, para se ter no time ali. Fica muito bom. A gente vai dobrar o ataque do Flamengo, vamos dobrar o meio do Palmeiras, os 2 jogos mais favoritos, né? E outro nome aqui que indicamos para vocês também é o Andréas Pereira, né? Deve jogar ele de segundo volante, pode ser uma carta diferente, né? Pro ataque, Caleri, excelente opção, né? Fora de casa ele tem uma média de 5 pontos, ele tá desvalorizado, então é uma ótima opção. Nessa faixa aí, bastante atacantes jogaram, imitaram Pedro Raul. Na verdade, são 4 jogos, 4 gols. Nos últimos 4 jogos, 4 gols de atacante. Mendonça vive uma fase iluminada, o confronto histórico Ceará e Galo é de gols. Então, Mendonça aí tá imitando demais as últimas rodadas. 10.70, 12.60, 19, 90, 12.50, né? Foi o nosso fora da curva da última rodada, estava no time Ousadia e imitou, né? 12.50. O Hulk é uma boa pedida, né? Também, Hulk é sempre Hulk, uma média de 5.96. Nos últimos 3 jogos, o Ceará tomou 2 gols de atacante, né? Então pode ser uma boa também. Rony Rústico, capitão do time Ousadia. Nos últimos 3 jogos, 2 gols o Atlético Goianiense tomou. Detalhe, no confronto histórico, os pontas, Dudu e Rony, o Rony tá jogando um pouquinho mais centralizado, mas os pontas têm trabalhado muito, uma média de 6.37. Pedro Raul, uma carta mais fora. Bruno Henrique, uma média em casa mitástica, né? Então ele vem muito bem em casa, uma média de 4.93. Nos últimos 3 jogos, o Cuiabá tomou 6 gols, né? Tudo bem que foram 4 do Santos, né? Quando o Santos meteu uma goleada, mas acredito que o Flamengo, se vier, pode meter isso aí. Essa carta aqui, ó, ninguém vai escalar. Muriqui, ótima pedida para a rodada, porque tem análise de pênalti nesse jogo, então pode ser um bom nome. Cano tá devendo. Complicado do Cano, que é média de 1.65. Só que nos últimos 3 jogos, o América Mineiro tomou 4 gols para atacante, mais do 1 por jogo. Ótima opção. Dudu, outra ótima opção, né? Vamos escalar o Cano, uma aposta do canal, mas Dudu também é uma boa pedida, ótima pedida na verdade, né? Jogando em casa ele tem uma média alta também de 5.62, né? E Arthur, uma ótima pedida, mas a gente vai falar do Ítalo. Por que do Ítalo?
Nos últimos 3 jogos, o Coritiba tomou 3 gols de atacante e tem análise de pênalti nesse jogo. Uma outra carta fora da curva que o MWG está dando para vocês. Passando aqui, eu acho que o último indicado é o nosso Gabigol, né? Vamos apostar aí que o Flamengo possa fazer justamente o que o Santos fez e meter 4 gols e nosso Gabigol e Bruno Henrique trabalham. Para capitão, essa rodada eu acho que pouca invenção, é Scarpa. Mas temos Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Não tá no time, mas Caleri e Hulk são opções também, juntamente com o Cano também, né? Para nós comandar nosso time, Gustavo Scarpa. É isso aí, rapaziada. Uma análise rápida para vocês tirarem algumas dúvidas da rodada. E aí, o que acharam do vídeo? O que acharam da escalação do time? Ficou boa? Ficou ousada? Ficou tradicional? Comenta aí também, né? E qualquer dúvida, vamos ver para abrir uma caixinha de perguntas novamente próximo da rodada lá no Instagram e tentaremos sanar as dúvidas de vocês. No mais, fiquem com Deus, que é a base de tudo. Uma boa mitada. Foi!